E então, para evitar o desastre, se lermos o livro de Esther, veremos como um homem chamado Amã conseguiu elaborar o seu plano. Era um complô, na qual toda a nação dos judeus, no território do reino da Pérsia, seria destruída. E eu presumo que cada judeu na terra naquela época estava naquele reino porque era constituído de 127 províncias e se estendia da Índia até a Etiópia. E o decreto saiu, mas havia no Palácio Real uma judia cuja nacionalidade não era conhecida, Esther. E o seu primo Mordecai mandou uma mensagem para ela e disse: não pense que você escapará diferentemente de cada judeu neste palácio, porque quem sabe você não está aí para um tempo como este. E Esther lançou um desafio. E ela disse: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada por 3 dias durante dia e noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver de morrer, morrerei. Você lê o resto da história, que quando o edito foi proclamado, a situação inteira foi totalmente invertida e termina com um triunfo para o povo judeu e a preservação da nação judaica. O que foi que mudou a história? Qual foi o ponto de virada? Foi quando o povo de Deus jejuou. Sabe, eu penso que é quase impossível exagerarmos sobre o potencial do jejum para mudar o curso da história. Não é de espantar que Satanás tente manter esta chave fora do alcance do povo de Deus. Ele tem medo disto. Agora, há também muitos exemplos no Novo Testamento sobre jejum e eu quero falar apenas de 2 exemplos. Um que eu chamo de jejum individual e o outro jejum coletivo. E no ministério de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, ele dá uma lista das maneiras como ele aprovou a si mesmo como ministro de Cristo. 2 Coríntios 6, versículos 4 e 5. Pelo contrário, em tudo, recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. E então ele lista várias maneiras que o recomendaram como ministro de Deus. E ele diz assim: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então Paulo está dizendo que uma das formas como ele provou que ele era ministro de Deus foi jejuando. E então na mesma carta, capítulo 11, versos 23 e 27, ele traz uma lista similar àquela. Ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim eu ainda mais. E então ele dá uma lista completa de maneiras de como ele foi um ministro de Cristo. E no verso 27, ele continua a lista: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então ele diz: jejuei muitas vezes. E note que na fala dele, fome e sede são uma coisa e jejum é outra. Fome e sede é quando você não come porque não tem o que comer ou beber. Jejum é quando você pode comer, mas você nega. Esta foi uma das formas como Paulo provou a si mesmo como sendo ministro de Cristo. E eu acredito que os ministros de Cristo deviam provar a si mesmos desta forma hoje.
Eu falei sobre minha própria experiência, mas só mencionei isto. Afinal, não há vantagem nenhuma em pregar sobre isto se você não pratica. Quando eu fui salvo, eu já tinha sido um cristão no nome, mas eu desisti do cristianismo, dei as costas para a igreja. Eu estava procurando por respostas para os meus problemas em outros lugares. Mas quando eu fui salvo e batizado no Espírito Santo, eu nem sequer entendi o que me aconteceu. Eu tive que ler o Novo Testamento para entender o que tinha acontecido comigo. Mas uma coisa, eu acho que no intervalo de um mês, que ficou muito clara para mim, foi que Deus me disse que eu deveria jejuar toda quarta. Eu não havia lido o Diário de Wesley naquela época. Ninguém pregou um sermão para mim, eu não sabia nem onde encontrar sobre jejum na Bíblia. Mas eu simplesmente tinha essa convicção por dentro de que eu deveria jejuar toda quarta. E pelos 4, 5 anos seguintes, até o fim da Segunda Guerra Mundial, toda quarta-feira, eu jejuei. Eu estava no deserto, num caminhão com 10 outros soldados, e fomos jogados ali. Sabe quando você está num deserto e existe uma sombra, você tem que ficar ali, quer você queira ou não? E eu fiquei com aqueles soldados. Sabe, nós estávamos no Egito e os muçulmanos tinham um mês que chamavam de Ramadã, você conhece? Quando eles não comem, pelo menos não comem de manhã, eles comem bastante à noite. Eles compensam à noite o que eles não comem de dia. Os outros soldados diziam que era minha quarta Ramadã, porque não dá para jejuar em segredo quando se está vivendo com as pessoas ao redor o tempo todo, você nunca se livra delas. E eu digo que eu nunca teria feito o progresso que eu fiz se Deus não tivesse me mostrado esta chave. Houve um tempo no Quênia onde realizei um trabalho educacional que eu dizia que eu estava muito ocupado para jejuar. Tinha muita coisa para fazer. Então, por algumas semanas eu não jejuei e o resultado foi desastroso. E daí eu decidi que eu nunca poderia estar ocupado demais para jejuar. Eu estou falando de algo que eu experimentei, vocês entendem? Eu creio apaixonadamente no que eu estou falando. Vamos falar de jejum coletivo no Novo Testamento? Apenas 2 exemplos no livro de Atos. Atos, capítulo 13. Um dos momentos mais significantes na história do livro de Atos. As pessoas chamam isso de o princípio do programa missionário. Na verdade, a palavra missionário não vem do Novo Testamento. A palavra do Novo Testamento é apostólico. E este foi o primeiro envio de apóstolos registrado no livro de Atos. E aconteceu na cidade de Antioquia. Atos 13, versos de 1 a 4 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, que mais tarde tornou-se Paulo. Então havia 5 homens que eram reconhecidos como profetas e mestres. O versículo seguinte diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Como eles ministravam ao Senhor? Jejuando. Apenas deixando de lado qualquer outra atividade, ficando na presença de Deus, esperando que Ele falasse. A Nova Versão Internacional diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Este é um dos pontos mais cruciais na história da igreja. Como isto aconteceu? Será que eles sentaram para pensar num plano? Ou trabalharam num sistema? Não. Eles deixaram de lado todos os seus esforços e esperaram Deus falar. E a forma como se consagraram foi deixando de lado a comida. Quem sabe por quanto tempo, talvez 1 dia, 2 dias, eu não acredito que foi tão longo. Mas eles simplesmente tiraram um tempo desligados de qualquer ocupação e distração, a fim de ouvir de Deus. E Deus falou. Diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então ouviram de Deus a estratégia dele.
Sabe qual o maior problema da igreja de hoje? É que raramente a igreja segue a estratégia de Deus. Raramente. Temos nossos próprios planos, nossos programas, nossos sistemas, e a maioria deles não foi Deus quem iniciou. E Deus só se compromete a concluir aquilo que Ele iniciou. Paulo diz em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que Ele começa, Ele vai concluir. Mas o que Ele não começa não tem compromisso de concluir. O que é importante é descobrir o que Deus está começando. Qual é o plano de Deus? Como podemos ouvir de Deus? E a igreja antiga estabeleceu o padrão. Eles tiraram um tempo de tudo, incluindo de comer, e disseram: temos que ouvir de Deus. E eles ouviram. Deus disse: bem, eu tenho um plano. Eu quero que separem 2 homens, Barnabé e Saulo, e os enviem. Não os enviaram imediatamente? Ouçam. Diz: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então jejuaram de novo. Da primeira vez jejuaram para saber a vontade de Deus. Da segunda vez jejuaram para comprometer aqueles homens a cumprir a vontade de Deus. E o versículo seguinte diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo. E a palavra enviados aí vem de uma bela palavra grega que significa enviados e acompanhados. O Espírito Santo não disse apenas vão, disse vão e eu vou com vocês. E este foi o princípio do ministério apostólico. Naquela época foram chamados de profetas e mestres. Mas no capítulo seguinte de Atos, capítulo 14, verso 14, diz: quando os apóstolos, Barnabé e Paulo, quando eles se tornaram apóstolos? Quando foram enviados pela igreja. Veja, o apóstolo é aquele enviado. Isso é tremendamente importante porque isto indica uma forma bíblica de como podemos instituir o ministério apostólico. Quantos de nós acreditam em profetas e mestres? Você acredita que há profetas e mestres na igreja hoje? Eu certamente acredito que existem. Se profetas e mestres esperaram por Deus, jejuando e buscando, isto abre um padrão, uma forma bíblica de Deus enviar apóstolos. Quantos acreditam que pode haver apóstolos na igreja hoje? É uma boa coisa, porque são postos na igreja para aperfeiçoá-la. Se tivessem sido banidos, a igreja nunca estaria completa. Então, o momento mais decisivo daquele período foi o envio daqueles apóstolos. No que isto resultou? Digam em uma palavra: não ouvi na igreja. Agora, eles ganharam muitas pessoas para o Senhor nas cidades que visitaram, e então tiveram que estabelecer igrejas. Primeiramente tinham grupos de discípulos, e depois tiveram que construir igrejas. Qual foi o ponto de transição de um grupo de discípulos para a igreja? Quais pessoas tiveram que ser levantadas? Me digam. Presbíteros, isso mesmo. Foi aí que os discípulos se tornaram uma igreja, quando surgiram os presbíteros para governar. Então fizeram isso. Lemos em Atos 14, verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, cidades onde já haviam pregado, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, tendo levantado presbíteros em todas as igrejas e orado com jejum, os recomendaram ao Senhor. Como levantaram presbíteros? Como entraram na mente do Senhor para saber quem seriam? Tem versões que trazem a palavra eleição. Sim, mas foi uma eleição de Deus. Como entenderam a mente de Deus? Qual foi a chave? Não ouvi vocês? Jejum, obrigado. Vocês veem 2 nomeações decisivas na obra da igreja: apóstolos e presbíteros. E na igreja antiga, ambas as nomeações foram alcançadas através da oração e do jejum. Por que esperaríamos fazer de alguma forma diferente em nossa época? Será que podemos melhorar este método? Deus nunca nos pediu para melhorar nada, apenas nos pediu para seguir.
Entendem? Aqui está uma chave. E eu estou pondo ela em suas mãos. O que farão com ela?